Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Nós vamos estar ao vivo toda segunda-feira, porque nós sempre estamos escolhendo algo importante para a gente falar a respeito das invocações, da nossa campo espiritual. Oi, Cris. Boa noite, seja bem-vinda, todos sejam bem-vindos. Vamos só dar uns 2 minutinhos para as pessoas chegarem. Eu quero falar um pouquinho sobre o sonho, sobre o sonhar, né? E depois nós vamos fazer a nossa meditação, a nossa invocação. Para que a gente possa fazer uma vibração juntos. Oi, Helena, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e vamos fazer uma meditação de projeção. Beijo a todos. Oi, Angelina, seja bem-vinda. Me desculpem aí o atraso hoje, mas as correrias. Oi, Kael, querido, Rejane, sejam todos bem-vindos, boa noite. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os sonhos, né? Existem 2 tipos de sonho, né, gente? E depois eu queria fazer uma meditação com vocês, uma importante meditação de programação, tá? Existe um sonho, né, que é o propriamente dito, aquele que a gente... Como é que faz isso? Coraçãozinho para vocês também. Aquele sonho que a gente tem de noite, né? Isso é aquele que a gente sonha junto, né? Que a gente se encontra junto nos sonhos, né? Existem muitas formas de sonhos, né? Eu vou falar assim, en passant um pouquinho, porque em 1 hora é muito pouco. Tem uns sonhos muito interessantes, que a gente se encontra, se fala, né? E nós sonhamos dormindo, não temos o controle sobre o sonho, né? Esses sonhos são, na maioria, às vezes estranhos, a gente não entende muito bem, né? O que nós estamos sonhando, o que aquilo quer dizer, aí a gente vai lá na biblioteca dos sonhos para saber o que é sonhar com pão, o que é sonhar com carro, o que é sonhar com isso, né? Na realidade, dizem os entendidos que tudo no sonho somos nós mesmos, de uma forma transfigurada e enlouquecida dentro da nossa cabeça, né? Das nossas imagens, né? Do dia, né? Daquilo tudo que nós vivenciamos, né? E quando nós sonhamos acordado, nós estamos imaginando algo que realmente queremos e temos noção, temos um certo controle sobre isso, né? Então, são 2 tipos de sonho. O sonho tem uma função de trazer imagens do inconsciente, né? No sentido de compensar atitudes unilaterais do sonhador, né? Daquilo que precisa ser revisto, de coisas que você não resolveu, de coisas que você impregnou, né? E aí isso vem meio truncado, meio misturado de noite, né? E nós poderíamos até dizer que os sonhos são assim uma combinação de memórias, de arquivos de memória, né? De qualquer tempo, né? E quando a gente fala de um sonho, a gente não quer dizer que aquilo tenha acontecido naquele dia, por exemplo. Aquilo mas vem miscigenado de várias outras informações de qualquer tempo, né? Porque quando a gente fala de quântica, né, nós estamos falando de qualquer tempo. E qualquer tempo
é agora. E quando a gente está nesse mundo onírico, né? É uma mistura de tudo que nós temos armazenado dentro de nós. Sejam de memórias vivenciadas, sejam de arquivos familiares, sejam daquilo que você sonhou, que você viu, né? Na realidade, assim, enquanto nós sonhamos, o cérebro faz um balanço de como foi o nosso dia, as nossas atividades, né? O que compensa para nós arquivar, o que compensa para nós guardar, digamos assim. O cérebro, ele costuma fazer uma limpeza, ele efetua uma limpeza, né, das nossas memórias, ele vai selecionando algumas coisas. Então, nós temos algumas partes do cérebro, que eu não vou entrar nessa seara agora, porque aí teria que delongar muito, mas existe uma parte do cérebro que grava as coisas, as memórias mais curtas, as memórias das coisas que aconteceram hoje, que elas vão ser selecionadas, né? E se depois você não resolve aquilo, e aquilo fica impactando e somatizando, você vai arquivando, botando lá na pasta com os outros arquivos que você tem, aí ele vai para um outro arquivo, um arquivo mais a longo prazo, digamos assim, onde ele vai começar a fazer mesmo, não aquela seleção diária, mas um arquivo que ele vai condensar, né, digamos assim, ele vai acoplar outros arquivos de memória, né? Mas, assim, qual é a serventia que tem tudo isso, né? Eu tô falando isso tudo para quê? Para vocês entenderem que o sonho, ele é necessário, ele é importante, tanto esse sonho que nós temos diariamente, e que nós temos um processo de limpeza que nós precisamos fazer, para que a gente possa ter um padrão de vibração interno melhor, digamos assim, para que a gente não deixe baixar muito a nossa frequência. Eu já falei isso numa live, mas eu acho que eu vou repetir aqui hoje. Porque quando essas coisas vêm à tona, é importante que você observe, que você capte algumas... se você puder escrever aquilo e depois observar o que aquilo está querendo te dizer, qual é a dimensão daquilo, o que nós precisamos trabalhar. Porque assim, quando nós dormimos e sonhamos, nós temos um fortalecimento daquilo que foi vivenciado, aquilo fica gravado. Você pode desmanchar aquilo, que é uma técnica, inclusive, que nós usamos dentro da cinesiologia, né? E eu vou ensinar aqui para vocês de novo, porque eu acho que é extremamente importante. Os sonhos são uma parte integrante, fundamental da nossa vida, e eles carregam mensagens ocultas, né, sobre o nosso inconsciente, e revelam assim os nossos desejos, digamos assim, os estados de espírito que a gente tem durante o dia. Mas por mais absurdo que o conteúdo do sonho seja, ele tem um reflexo diretamente nas nossas emoções. É por isso que eu resolvi falar sobre isso, porque a gente vive um mundo cheio de informações, né? Informações que são adequadas, que são benéficas, e informações que não são. Informações reais, informações imaginárias, mas essas informações, elas entram dentro de você, não pedem licença, e você às vezes é tomado por uma situação porque você está numa baixa vibração, né? Então, por que a gente fica numa baixa vibração? Porque a gente não resolve coisas. A gente vai acumulando coisas para resolver. E a gente vai batendo de frente. A gente não aceita determinadas situações. A gente bate de frente com o nosso vizinho, com o nosso filho, com o nosso marido. E a gente não resolve. A gente não adultece. A gente fica fazendo birra. A gente fica brigando. A gente fica conflitando. A gente fica querendo ter mais razão que o outro o tempo todo. Isso tudo
desculpe, desnecessário para a nossa evolução, né? Isso só tende a baixar a nossa vibração. Então, quando nós fazemos essa limpeza, né? Porque os sonhos nada mais são do que a expressão de uma realidade criada pela nossa mente, segundo uma verdade que nós acreditamos que seja, né? Aquele sistema de crença, aquelas histórias que eu já falei em outras lives. Mas como isso afeta a nós internamente, a nossa vibração, no nosso dia a dia, né? Então, assim, através do que esses sonhos vêm? Por que eles são tão loucos e às vezes a gente chama de pesadelo? Pesadelo é quando o sonho extrapola, né? Ele grita para nós algo que nós estamos precisando resolver e transformar. Então, nossos medos, por exemplo, né, que acabam se fundindo com os arquivos já existentes em nossos programas e nos trazem sonhos loucos, né? Pelado na rua, alguém correndo atrás de nós, né? E aí você não sabe para onde vai. Esses sonhos estão nos mostrando que tem algo para ser resolvido dentro de nós, não é fora, né? Porque isso tudo é criação interna, né? Os desejos, por exemplo, são aqueles projetos que a gente gostaria de realizar, de poder gerar, mas eles podem gerar em nós aquilo que nós chamamos de insegurança, de ansiedade, de expectativa. E isso tudo tira o sono, né? Tira a nossa calma, a nossa paz, porque são expectativas, né? E muitas vezes esses desejos você não coloca em ação, né? E eles ficam só no mundo das ideias. Então deixa eu te falar uma coisa, tira da cabeça e começa a escrever no papel. Porque na hora que você tira daqui e você projeta, você dá corpo para isso. Você tira isso de uma fonte de expectativas e já começa a colocar em ação. Isso traz para você um empoderamento. Não, eu já comecei a realizar o projeto. É diferente do que ficar no mundo das ideias. Para que você não crie uma informação errada sobre você mesmo, uma expectativa errada, e dizer que você é incapaz, né? E isso baixa a tua vibração. Os segredos, por exemplo, aquilo que nós não queremos revelar, não queremos que o outro saiba sobre nós. E isso pode virar um fantasma na nossa vida, né? Ficar no nosso pensamento e tirar a paz e tirar o nosso sono, né? Então, assim que a gente sonha, nosso cérebro mente, né? Nosso cérebro mente tenta resolver qualquer desafio incompleto, independentemente de ser problema ou não. Pode ser qualquer coisa. Todas essas imagens vivenciadas ou sentidas por nós, o cérebro não sabe o que é. Eu já falei sobre isso, vou repetir isso de novo. Ele grava por impacto ou por repetição, ou por você ficar pensando, ou quando uma coisa é muito forte, é impactante, né? Por exemplo, você está na rua e você vê alguém ser agredido, você vê alguém ser atropelado, ou você tem uma notícia impactante, né? Ah, alguém morreu que você gostaria, aquela coisa que é fundida, aquilo te comove, né? Comove, mexe com as tuas emoções. E a partir daí, você vai colocar isso num projeto e você vai ter que resolver isso, né? Então, esse impacto, essas coisas, briguei com meu chefe, briguei com meu filho, briguei com meu namorado, isso são coisas que impactam, que deixam você com as suas emoções, com seus hormônios, né, suas proteínas todas desequilibradas, né? Para você não entrar numa depressão, ou não ter uma dor de cabeça ou algo assim, eu vou te aconselhar aqui toda noite, ao deitar, o que você pode fazer? Faça um alívio de tensão emocional, né? Você tem chakras aqui, você tem um potencial de força
que emana das suas mãos, que nós chamamos de mãos de cura, usado pelo reiki, usado pela messiânica, usado pelos massagistas, usado pela cinesiologia, usado por infinitas pessoas, né? No passe magnético, de várias formas, nós usamos essa força. Isso daqui quer dizer, eu estou passando para você uma energia poderosa, de paz, de equilíbrio, eu estou sanando algo. Então, isso você pode criar um hábito em você mesmo, né? E colocar a mão aqui, porque aqui atrás estão todos os seus arquivos antigos e aqui estão todas as possibilidades, que é o lobo frontal, onde você cria novas possibilidades, novos recursos, né? Novas saídas, novas escolhas. Então, você vai fazer isso daqui para quê? Para que você alivie, respire fundo e você faça uma reprogramação. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para tudo aquilo que você passou durante o dia. Ah, eu briguei com meu namorado, eu falei que eu não devia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, parará, parará. Seja lá o que for, eu estou dando um exemplo. E você vai simplesmente começar a mudar essa imagem. Botar uma imagem mais desmanchada, como se fosse um filme velho, ou como se você estivesse ficando cinza, preto e branco. E depois, quando você destruir ou desconstruir essa imagem, você coloca essa pessoa no mesmo cenário de uma forma colorida, de uma forma bonita, vocês se harmonizando, vocês se encontrando, vocês resolvendo a questão, numa cena conciliadora. Então você está programando uma coisa que vai ser boa para você e para o outro. Nunca faça algo que seja bom só para você, mas que seja bom para o teu entorno, porque isso dá uma emanada de vibração no seu campo totalmente diferenciado do que você só olhar para o seu umbigo, né? Então, assim, vamos pensar no todo, pensar na qualidade de vida que eu quero ao meu entorno. Eu sei, as pessoas são diferentes, ele nunca vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que ele pode fazer, o que ele sabe. Né? Então, esse movimento faz com que você não grave, o seu cérebro não vá para o sono gravando a última imagem que foi a briga. O que ele vai fazer? Você passa para ele uma nova informação, uma informação de paz, de tranquilidade, de acordo, de harmonia, de resolução de conflito, não é? Essa imagem que você vai, a última imagem é a que ele grava. Ele faz isso em 24 horas, né? Ele vai gravando, vai acumulando e pumba, porque durante o sono, durante os sonhos é que você grava as coisas. Então, se você estudou para uma prova, não entre e não vá à madrugada. Estude até 10 horas e tenha uma noite boa de sono para gravar aquilo que você já levou. Então, o sono é reparador, o sono é tranquilizador, o sono é super importante para a sua energia vital, tá? Então, o que mais? Então, eu já falei para vocês como é que faz para limpar isso, né? E eu queria falar agora de uma outra ideia, né? Que é um sonho experiencial, né? Um sonho mais existencial, digamos assim, né? Esses são sonhos de projeção, de realização pessoal. Muita gente vive uma vida inteira assim, ai, eu queria tanto, ai, eu gostaria tanto, ai, por que eu não fiz isso? Ai, por que eu não fiz aquilo? Então você fica sonhando acordado com coisas que você poderia estar colocando em ação, né? Mas por que você não coloca? O que te impede de colocar? Então, existem sonhos que são muito difíceis de ser realizados, mas existem sonhos, gente, vamos combinar, que você pode realizar. É importante que você sempre tenha em mente que você é uma criatura, né, provida de recursos, né?
por pior que tenha sido a sua infância, por pior que tenha sido os momentos difíceis que não te deram uma base feliz e alegre para você ser hoje, você tem o direito de escolha e você pode criar hoje uma vida diferente. Agora você precisa se autotrabalhar, né? Você precisa trabalhar e perceber que tempo é agora. Não existe mais passado. O que você passou é aprendizado, é história, é crescimento, é a tua história de vida. Agora, o que você vai fazer com aquilo é que faz toda a diferença na tua vida hoje. E vai fazer toda a diferença amanhã. Porque o amanhã também é outro sonho, não existe. Então, o passado e o futuro são dois tempos que não existem. Só existe hoje, este momento agora. Não tem outro momento para a gente viver. O acúmulo desses momentos é que vão gerar frutos amanhã. Vai depender do hoje. Agora, como é que é a minha vida hoje mesmo? O que eu faço, né, para crescer, para evoluir, para provar a mim mesmo os meus valores, os meus talentos, os meus dons, né? Isso depende de você, não é de terceiros. Ah, porque minha mãe não me deu. Ah, porque meu pai não me falou. Ah, porque meu pai me abandonou. Gente, sinto muito. Essa é a tua história. Pelo amor de Deus, olha para isso. Não deixe isso tirar teu sonho hoje, o teu sono hoje, o teu sonho da manhã hoje. Hoje, faça outra história para você. Você tem esse poder. Acredita que você tem. Você acha que eu estou aqui falando disso hoje por quê? Porque eu não passei por nenhuma história difícil? Vamos contar um dia. É um dia inteiro, tá preparado? Pois é. Mas o que você faz com aquilo que você passou é que faz toda a diferença na tua vida. Ou você cresce, ou você fica eternamente infantil, vítima da história. Aí você não vai crescer, não vai conquistar, e não vai criar, não vai realizar nenhum sonho, né? Agora, as realizações do sonho é um projeto, é fundamental para a sua vida. Não só para o seu crescimento, como para aprendizado de vida, como perceber o seu potencial e a sua capacitação. Do que eu sou capaz de realizar e ter orgulho de ser quem sou. Isso é que te deixa ter uma noite tranquila, né? Quando você realiza os seus sonhos. O mais importante é o pensamento. Se você é pessimista, se você faz comparação com o seu vizinho, com o seu amigo de trabalho, você está perdido. Desculpe te dizer isso, mas você não é igual a ninguém. Você pode ser muito melhor do que todos os outros juntos. Mas você nem se dá conta, porque você não está olhando para você. Você ainda está olhando para trás. E aí você perde os dias, perde as realizações dos seus sonhos, porque você não olha para o hoje. Não olha para a sua capacitação e para o seu potencial hoje, tá? Bom, o mais importante é o pensamento que nós temos. Então, isso é uma coisa diária. Por isso que eu te ensinei a fazer aquela limpeza, né? Porque senão você fica dando tratos a bolas, porque brigou com ele, porque ele não fez isso, porque não sei o que. Ele não vai, desculpe. Eu já dei uma live que eu falei sobre as nossas diferenças. Vai lá e busca isso. Isso é tão importante para as nossas relações. Tá tudo lá no YouTube. Vai lá e pesquisa. Entra lá, se inscreve. Tem muita live interessante para vocês olharem. São 30 anos, gente, dando aula e aprendendo, estudando e aprendendo nas relações. É muita coisa interessante que é importante para a gente ter uma vida confortável, né? E uma vida confortável não é ter uma casa com 5 quartos, carros na garagem, não. Vida confortável é você ser saudável, ter uma mente boa, ter paz no seu coração e paz de espírito. Isso é que é uma vida confortável. Não é mais nada do que isso, porque isso aqui você não vai levar para lugar nenhum. Você vai deixar tudo aqui. Então, como que você administra as coisas que acontecem na sua vida para você deitar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite gostosa, não é? Bom, eu vi na internet no outro dia, já tem algum tempo, a história de um senhor de 90 anos. Ele tinha um sonho na vida que ele nunca realizou. Ele queria ser arquiteto. Você imagina uma pessoa com 90 anos, que
trabalhou numa coisa que ele não gostava para criar filho, para criar família, para gerir tudo na vida. E ao longo da existência dele, ele fez tudo que ele podia fazer. Ele só não fez a realização do sonho da vida dele, que era ser arquiteto. E ele estudou e foi fazer arquitetura. Gente, tão bonitinho, ele indo para a escola, a neta dele que levava ele para a escola e trazia. E ele disse, eu não sei se eu vou ser arquiteto, mas o meu sonho era estudar arquitetura. E isso eu estou fazendo. Eu não vou morrer sem realizar o meu sonho. Isso foi uma lição para mim. Quando eu vi aquilo, eu fico arrepiada até hoje, só de pensar na postura desse homem. Em 95, quando eu fui para os Estados Unidos fazer um instrutor na Califórnia, tinham 30 pessoas no nosso curso de instrutor de cinesiologia. Obrigada, Angelina, você é uma linda. E eram pessoas assim do mundo inteiro, do Japão, da Austrália. E tinha um senhorzinho de 80 anos, naquela época me lembro, tinha um senhorzinho de 80 anos fazendo o curso de instrutor de cinesiologia especializada. Eu achei aquilo fantástico, eu disse, puxa vida, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero estar com 90 anos trabalhando, dando aula, fazendo coisas, sendo produtiva, botando, me expressando tudo aquilo que eu sei, que eu aprendi e passando isso para o outro. Eu acho isso fantástico, isso me energiza, isso me dá vitalidade, né? E aí eu vejo, naquele mesmo curso de instrutor, tinha uma menina de 12, a irmã de 14, e junto com a mãe. E esse senhor, olha a diferença, né? Quando a sua alma faz escolhas. Ah, mas isso aqui, meu filho, isso aqui não dá dinheiro, não faz isso não. Né? Eu tenho uma cliente no Rio que ela também fez isso, ela queria estudar arte, estudar teatro, e a mãe queria que ela fizesse direito, O sonho dela era fazer aquilo. E aí ela disse, bom, eu faço o que você quer, desde que você pague 2 faculdades para mim. E a mãe disse, tá bom, beleza, desde que você estude o direito. Ela fez o direito. Um dia que ela se formou, ela pegou o diploma e disse, mãe, esse aqui é para você de presente. E aí ela foi ser diretora de teatro, que ela é até hoje. E ela faz com muita maestria. Então, aquilo também, para mim, quando eu olhei aquilo, foi uma lição. Essa, sim, é um momento de você adultecer. Tem várias formas de você adultecer. E esses sonhos nós não podemos deixar para trás. Nós precisamos realizar, né? Então, eu digo para vocês, quando você quiser realizar alguma coisa, não olhe para o lado, olhe para frente, porque essa estrada é sua, o caminho é seu, realiza, vai fundo, você vai chegar lá. O passo que você tem até chegar lá é que vai te levar para o mundo dos sonhos, é que vai realizar o teu sonho, é o caminho, porque na hora que você conquista, você olha para o lado e diz assim, agora tem que sonhar outra coisa, vamos atrás de outra coisa. No outro dia eu fui pega de surpresa numa entrevista que eu estava dando, quando a entrevistadora no final do programa, ela me perguntou, Selene, qual é o seu maior sonho? Aí me impactou aquilo, porque eu não esperava aquela pergunta naquele momento, e eu não tinha parado para pensar nisso. E aí eu parei por um segundo, eu percebi o quanto que eu era realizada, o quanto que eu tinha realizado todos os meus sonhos na minha vida. E eu percebi que que eu não tinha um sonho, que eu já tinha realizado todos eles. Eu construí casas, eu plantei árvores, eu me casei, eu tive filhos, eu tive netos, eu viajei para os lugares que eu queria conhecer, eu estudei, eu escrevi 3 livros, eu criei uma escola, trabalho com o que eu gosto e amo de fazer o que eu gosto. Então, quando eu olhei para aquilo, eu disse, cara, eu não tenho um sonho, porque quando eu falo em sonho, eu acho que sonho é algo que eu nunca realizei, que eu fico querendo muito. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não tenho sonho. A partir de agora, na idade que eu tenho projetos de vida.
Então, se você quiser chamar de sonhos, eu disse, eu chamo isso de sonhos. São pequenos sonhos que ainda tem para realizar, né? E isso é a minha mola. Eu sempre estou criando um projeto. A minha vida é criada por projetos. E quando eu chego lá e realizo, eu busco outro imediatamente. Porque é isso que me move, é isso que faz com que eu me sinta viva. Saber que eu estou fazendo as coisas. Isso faz com que eu deite e durma muito bem. Gente, eu sou boa de cama, eu deito e às vezes acordo do mesmo jeito que deitei. Graças a Deus. Mas hoje eu gostaria que vocês parassem por um segundo e pensem qual o sonho que vocês gostariam de realizar. Fazer as pazes com alguém, construir algo importante que vocês já tenham na cabeça e não colocaram ainda no papel. Trabalhar com algo que vocês sempre sonharam, mas nunca começaram porque não queriam largar o emprego. Mas será que não dá para juntar os dois, né? E começar a criar esse novo valor para você e daqui a pouco, quem sabe, você fazer a migração para aquilo que você gosta. Então é assim, é começar a colocar o sonho na prática, é começar a realizar o sonho aos poucos, tá? Fazer uma viagem dos seus sonhos, começa a programar. Por isso é que nós vamos sonhar daqui a pouquinho. Mas antes da gente sonhar, eu queria fazer a nossa invocação do dia com todas as pessoas que estão aí, que vão trazer para nós essa vibração para que a gente tire hoje. Eu já peguei aqui as cartinhas, já estão aqui. O livro é esse, quem tiver, já pega aí, Invocações para Transformar a Sua Vida, para nós fazermos uma vibração juntos e depois nós vamos fazer a nossa meditação. Então, antes de tirar a nossa cartinha de hoje, com a nossa vibração, e antes de eu começar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa explanação do sonho que eu falei. Se não tiver, nós vamos fazer aqui a nossa invocação. Tudo bem? Nenhuma pergunta? Então tá. Então eu vou começar com a invocação de abertura, porque antes da gente pedir uma invocação para nós todos, porque vocês juntos aqui fazem um movimento vibratório, né? Eu com vocês. E nós vamos receber hoje algo que nós precisamos olhar, que precisamos resolver na nossa vida. Boa noite a todos, tem gente que ainda está entrando, sejam bem-vindos. Então, chegaram na hora certa. Invocação de abertura. Faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal e os mestres da grande fraternidade branca para que concedam a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. E que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. E que seja feita, Senhor e Senhora, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Então agora com a nossa vibração, eu vou embaralhar e vou tirar uma cartinha, que será a nossa invocação de hoje. E depois nós vamos fazer a nossa meditação. Vamos lá. Cura 4. Visão interior, página 70. Cura número 4. Então, quem tiver o livro, acompanha aí. Página 70. Visão interior. Estou aqui com um marcador lindíssimo
que uma amiga minha do Rio de Janeiro faz com flores prensadas naturais. Olha que coisa linda. As flores morrem, caem do pé, ela pega e faz esses marcadores de livro maravilhosos. Quem quiser depois é só entrar no Lígia Aquino, tá? Depois eu vou colocar lá para vocês. Visão interior. Faça-se a luz. Invoco aos meus mestres ancestrais e espirituais para que abram as portas da minha visão interior, que eu possa enxergar a que vim e quais os propósitos de minha vida terrena. Que eu possa enxergar a situação do passado em relação ao conhecimento que tenho e que foi adquirido através dos meus aprendizados. Que eu possa compreender, elevar, concretizar e realizar a materialização de uma vida terrena plena. Que eu possa ter acesso aos contatos com os meus mestres, a todo o processo de autocura, para limpar, entender, harmonizar e transmutar todas as histórias e vínculos do passado que possam estar prejudicando a minha vida presente. Que reine em mim o espírito da luz e do amor, curando-me em todos os níveis, em todos os campos. Que eu possa enxergar a plenitude do momento presente como único em minha vida. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Gente, é incrível como a gente pensa que a gente está aqui falando, né? E não está canalizando, não está recebendo essa orientação. Tudo isso que eu falei, que eu li aqui agora, dessa invocação, foi o que a gente falou, foi o que a gente expressou aqui, né? Então, quando a gente precisa enxergar o nosso passado e a gente precisa ver em relação ao conhecimento que eu tenho, né, de todos os aprendizados que esse passado me deu, para que eu possa olhar a minha plenitude no momento presente como único em minha vida. E que a luz do amor, né, cure-me em todos os níveis, em todas as dimensões, para que eu tenha uma vida terrena plena. Esse é o nosso objetivo, que os nossos sonhos sejam realizados, porque nós é que criamos tudo, tudo. Se você está conectado, se você está alinhado com o universo, com a consciência maior, você tem essa abundância aqui, ó. Tudo está vindo para você, tudo vem para você. Não tenha medo. Não entre nessa baixa vibração, né? Permita que o universo seja generoso. Bom, então agora eu queria fazer a nossa meditação. Vamos pensar nisso que nós ouvimos aqui agora. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos lá para aquele nosso lugar sagrado. Quem está acostumado a vir aqui às segundas-feiras sabe que eu peço sempre para que você relaxe seu corpo e vá para um lugar que só você conhece. Um lugar imaginário ou não. Um lugar que você possa criar agora, junto à natureza. Porque a natureza é a única fonte verdadeira de energia. É aquela que nos alimenta, que nos traz uma vibração sagrada, onde nós estamos protegidos, onde todo esse universo vibratório possa se manter de fora. E nesse lugar, que é só nosso, que só existe dentro da nossa cabeça, é que nos traz a força, a proteção, a materialização, a energia,
o vigor, a saúde, a abundância, a prosperidade que nós precisamos para produzir e para criar na nossa vida, aqui na Terra, nesse momento. Vai respirando, acalmando a sua respiração, mantendo o seu corpo bem relaxado, a sua coluna reta, mas confortável. E à medida que você inspira e expira, você vai andando pela sua floresta, observando os rios, cascatas, cachoeiras, lagos, a mata, as flores, os pássaros, o som do vento, a luz do sol, o canto dos pássaros, o barulho das folhas ao vento. Esse é o seu lugar sagrado. Esse é seu espaço sagrado. Respira profundamente. Profundamente. Observa algum lugar que te chame a atenção nesse espaço. Um lugar que seja bem tranquilo e gostoso, onde você possa se sentar confortavelmente, encostada numa árvore, num tronco, numa pedra, deitada na grama, olhando as árvores e os pássaros. Respira profundamente. E agora imagine que um beija-flor, bem azul, bem lindo, começa a voar sobre você. Um beija-flor bem lindo. E ele pousa sobre a sua mão. E você olha bem nos olhinhos dele, aqueles olhinhos bem pretos. As asas dele partem bem rápido. E ele diz: eu tenho algo para te mostrar. Vem comigo. E de repente, como um passe de mágica, você voa com ele. E ele te leva para um lugar, nessa floresta, onde você vai ver uma cena. Uma cena que é um projeto seu. Onde ele mostra qual a solução, a melhor solução para você. Seja em que área você tenha escolhido, você vai olhar como um filme. Ele vai mostrar para você qual é o melhor caminho, qual é a melhor atitude, qual é a melhor solução. E você, bem do alto, vai olhar aquela cena com toda a plenitude, com toda a criatividade, com todas as cores, com todas as formas de solução, de aproveitamento,
daquilo que você pode melhorar na sua vida, realizar na sua vida, projetar para um futuro. E ele vai mostrar para você até onde você pode chegar, qual é o caminho que você pode seguir, qual é a melhor solução para resolver a questão. E você sente toda a magia que existe no seu mundo interno, de todas as possibilidades, de todos os recursos que antes você não via. Mesmo que sejam diferentes de tudo aquilo que você tinha pensado. Acolha no seu coração. Fotografe essas imagens, essa cena, essa solução, esse recurso e volte com ele para aquele lugarzinho que você estava sentado de novo. Ele deixa você lá, bate as asas para você, você agradece a generosidade desse pássaro tão especial. E ele vai embora. E você fica alguns minutos sentada, agradecendo a essa natureza rica e próspera. Todos os diversos olhares, todas as oportunidades e possibilidades que você não tinha pensado antes, que você não tinha olhado antes. E aí você vai respirando, bem devagar, mexendo com o seu corpo, com as suas mãos, com seus pés. Dando um suspiro bem gostoso e voltando bem devagar para o seu corpo físico. Eu vou ler mais uma vez a invocação, enquanto vocês estão voltando. Visão interior. Faça-se a luz. Invoco os meus mestres ancestrais e espirituais para que abram as portas de minha visão interior, que eu possa enxergar a que vim e quais os propósitos de minha vida terrena, que eu possa enxergar a situação do passado em relação ao conhecimento que tenho e que foi adquirido através dos meus aprendizados. Que eu possa compreender, elevar, concretizar e realizar a materialização de uma vida terrena plena. Que eu possa ter acesso aos contatos com os meus mestres, a todo o processo de autocura, para limpar, entender, harmonizar e transmutar todas as histórias e vínculos do passado que possam estar prejudicando a minha vida presente. Que reine em mim o espírito da luz e do amor, curando-me em todos os níveis, em todos os campos, e que eu possa enxergar a plenitude do momento presente como único em minha vida. E que seja feita, Senhor, a sua vontade, e não a minha. Está concluído. Ai, gente querida, muito bom ter vocês aqui e ter vocês nessa projeção do seu sonho. E nós, às vezes, precisamos fazer isso várias vezes
para que a gente possa enxergar de verdade o que está impedindo a gente de realizar, né? Esse momento é único. Oi, Lia, Babaladão de São Paulo, Dri, sejam bem-vindas. Muito bom, deixa eu ver quem entrou aqui que eu nem vi. Flávia, Cíntia, Terezinha, Maria Cristina. Oi, Maria Cristina. Oi, Ana Lins. Que delícia. Gente querida. Muita gente querida aqui, meu Deus do céu. Que bom que a gente possa estar fazendo esse projeto juntos. Essa vibração energética juntos. Oi, Lucelena. Eu te vi lá na Pedra da Gávea, hein, menina? Você tá ficando levada, hein? É isso, realização de sonho. Subir na Pedra da Gávea. Oi, Ana Paula. Ah, quero seguir minha intuição. É isso mesmo. Oi, Camila. Como é que tá o neném aí? Tá prestes a nascer, né? Delícia. Hoje eu ia atender uma cliente e aí não deu, porque ela foi ter neném. A gente tinha feito um trabalho, ela não estava conseguindo engravidar e graças a Deus, hoje ele já nasceu. Uma graça. Então é tanta alegria que a gente tem, né? De tantos projetos realizados, de tantos sonhos realizados. E é isso aí, a vida continua. Oi, Cristina. Que bom, é isso mesmo. Eu fico muito feliz. Gente, eu toda segunda-feira estou aqui trazendo uma invocação, fazendo uma invocação juntos, para que a gente possa fazer uma vibração energética, elevar o nosso padrão vibracional, né? E toda quinta-feira às 20 horas eu faço uma live com pensamento sistêmico, né? E lá no YouTube tem um monte de live, por favor. Dê o seu like, dê o seu dislike, dê a sua opinião. Isso assim eu vou saber do que vocês estão gostando, do que vocês querem, deem ideias. Ah, eu quero saber sobre isso, fala sobre aquilo. Isso é bacana, porque às vezes eu fico assim, ai meu Deus, o que é que eu vou falar hoje? Porque tem tanta coisa para falar. Tá bom? Então, uma boa segunda-feira, um bom início de semana, muita produtividade, muita alegria, muita saúde. Oi, querida Arlete, você que é uma querida. Adoro esses coraçõezinhos lindos. Gratidão a todos que estiveram aqui também. Angelina, obrigada. Sábado nós temos Curar o Curador, que é a nossa formação de constelação sistêmica. E agora em outubro, nós estamos começando uma formação nova de pensamento sistêmico. E essa semana eu estou colocando no site a programação. Até o dia 30 de setembro tem um descontaço para quem fizer a inscrição, tá? E um beijo e até quinta-feira. Uma boa noite para todos.